A paz do Senhor Jesus, é um motivo de alegria poder estar compartilhando mais uma vez a palavra do Senhor. E eu gostaria que todos que vierem assistir ou ouvir esse vídeo, que você seja grandemente abençoado. Eu quero responder, nesta ocasião, uma pergunta que muitas vezes já me foi feita. Me perguntaram muitas vezes: pastor Silmar, o que é servir a Deus? O que é servir a Deus, afinal? Será que servir a Deus é pregar a palavra apenas? Será que servir a Deus é estar no culto? O que é servir a Deus? Eu penso que quem pode melhor nos responder a esta pergunta, quem pode nos responder de maneira que não haverá dúvida nenhuma, é o próprio Deus, o próprio Senhor. Então, Deus, o Senhor Jesus, Ele respondeu na sua palavra. No livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 35, diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então, amados, aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando de acontecimentos que virão ainda acontecer, coisas futuras. E ele está falando aqui sobre o grande julgamento. E ele diz que naquele dia serão separados os justos e os injustos. Qual será a base do julgamento? A base será se uma pessoa serviu a Deus ou não serviu a Deus nesta vida, neste mundo. Jesus disse que aqueles que forem separados para a salvação, Ele vai dizer para eles: olha, eu estive nu e tu me vestiste, eu tive fome e tu me deste comer, eu estive preso e tu me visitaste, eu estive doente e tu também foste me visitar. Então os justos diante disso dirão para Jesus: mas Senhor, nós nunca te vimos nu, nós nunca te vimos doente, nós nunca te vimos preso. Aí o Senhor Jesus vai responder: sempre que tu fizeste isto a um dos meus pequeninos, tu fizeste a mim. Então aqui, meus amados, está a resposta do que é servir a Deus. Servir a Deus é servir as pessoas. Então preste atenção nisso. Servir a Deus é servir as pessoas. Porque Deus não precisa ser servido. Deus não precisa de nada. Mas quando nós servimos a um dos nossos semelhantes, nós estamos servindo ao próprio Deus. E eu aprendo aqui através desta palavra que o Senhor Jesus, Ele sofre quando alguém sofre. E Ele se alegra quando alguém se alegra. Quando alguém está nu, o Senhor Jesus sofre. Quando alguém está doente, o Senhor Jesus sofre. Quando alguém está enfermo, o Senhor Jesus sofre. Quando alguém está preso, o Senhor Jesus sofre. E quando esse alguém, esse necessitado, ele recebe uma ajuda, ele recebe um estender de mãos, ele recebe um copo d'água, o próprio Senhor Jesus está sendo servido. Então, servir a Deus é servir as pessoas. Agora, como é que nós devemos servir a Deus? De que maneira? Só há uma maneira de se servir a Deus de maneira que agrade ao Senhor. É servir com amor. Tudo que é feito sem amor, para Deus não tem valor nenhum. O apóstolo Paulo escreveu no livro de 1 Coríntios, onde ele está falando sobre dons espirituais, dons que todas nós queremos para servir o Senhor, mas ele fala de um dom que é o dom supremo. E ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de falar a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei, Paulo diz. E ele diz mais ainda, amados, ele diz assim: ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ele diz ainda mais, ele diz ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu queime o meu corpo, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu aprendo aqui que o amor é que faz com que nós sejamos aceitos pelo Senhor. O amor é que faz com que as nossas atitudes, as nossas ações sejam aprovadas por Deus. Então, quando se faz algo que não é baseado, alicerçado no amor, Paulo diz que é como um símbolo que retine. É como um símbolo, é apenas um barulho. E daqui a pouco não se ouve mais som nenhum. Assim é aquela obra que é feita sem amor.
Então nós devemos servir a Deus, e servir a Deus é servir as pessoas, e servir as pessoas com amor, servir os necessitados. Quando ver uma pessoa nua, ajudar. E quando nós falamos de nu, quando nós falamos de uma pessoa que está com fome, quando nós falamos de uma pessoa que está numa prisão, irmãos, nós não estamos falando só de maneira literal. Há muitas maneiras de uma pessoa estar nu, há muitas maneiras de uma pessoa estar com fome, há muitas maneiras de uma pessoa estar presa. Ela pode estar correndo, andando, saltando, pulando e estar presa no mundo espiritual. E isso faz com que o Senhor Jesus sofra. Então eu quero deixar essa palavra para todos vocês, e eu quero que você saiba que quando você está ajudando alguém, você está servindo ao próprio Deus. Ele disse que aquele que der, nem que seja um copo d'água para um dos seus pequeninos, não perderá o seu galardão. Tudo que você fez por alguém até hoje na tua vida está escrito nos livros de Deus. E um dia o próprio Senhor abrirá os livros. Está escrito em Apocalipse que Ele abrirá os livros e Ele lerá as obras de cada um. Sabe, aquela ajuda que você deu para alguém que você nem lembra mais? Pode ter certeza, o Senhor Jesus lembra. E um dia, lá no dia do juízo final, Ele vai abrir os livros. Ele vai dizer para você, lembra? Lembra quando tu ajudou aquele necessitado? Lembra quando tu deu um copo d'água para aquele que estava sede? Lembra quando tu foi visitar aquele que estava preso? Quando tu fizeste isso, tu estava fazendo para mim. Então, meu amado, continue a servir a Deus, continue a servir as pessoas, por isso agrada ao nosso Senhor Jesus. A próxima semana estarei gravando mais um vídeo, abordando mais um assunto que certamente vai edificar a tua vida e tem edificado a minha vida também. Que a paz do Senhor Jesus fique contigo, na tua casa e com a tua família.